Vamos abrir o texto sagrado, irmãos? Eclesiastes, capítulo de número 11. Nós vamos estudar do verso 11 do verso 7, do capítulo 11, ao verso 7 do capítulo 12. Eclesiastes 11, 7 ao 12, 7. Aos 10 anos de idade, quando eu saía da escola, eu sempre corria para o mesmo lugar, a casa dos meus avós. E ali ficava, enquanto esperava pelos meus pais, sentado ao lado do meu avô, que se achava enfermo e acamado. Nós conversávamos sobre tudo: futebol, Bíblia, escola. E foi em um desses momentos mágicos com meu avô que eu o ouvi confessar: meu filho, eu acho que eu vivi pouco demais. Eu acho que fiz pouco pelo Senhor. Eu só gostaria de ter mais uma chance. É claro, irmãos, meu avô não é o único. Muitas pessoas, ao fim da vida, dizem coisas semelhantes. E se queremos ser sábios de verdade, nós, os que ainda temos algo para viver, vamos ouvi-los com atenção. O que é que eles estão dizendo? O que estão nos ensinando agora que rumam ao lar eterno? Aproveitem a vida que vocês têm. Vivam o agora. E se são crentes, eles também estão dizendo: lembrem-se de Deus hoje. É a mensagem que vamos ouvir também de Salomão, que muito provavelmente se encontrava na velhice. Eclesiastes capítulo 11. Bem, para começar eu quero ler só o verso 1 do capítulo 12, parte A. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Vamos orar? Senhor, o salmista disse, nós concordamos. A tua lei vale mais do que milhares de peças de prata e de ouro. É o que temos provado aqui, domingo após domingo, na proclamação de tua palavra. E é o que temos provado em casa, quando dedicamos tempo à meditação na palavra. Por isso agora nós te rogamos, enriquece-nos mais uma vez. Torna-nos sábios para a tua glória. Ensina-nos a viver todas as fases da nossa vida para o teu louvor. Espírito, nós dependemos de ti. Pedimos pelo teu auxílio. E oramos assim em nome de Jesus. Amém. Como no último parágrafo, irmãos, aqui nós também temos uma expressão dominante. Lembre-se. Mais do que dominar a passagem, ela marca as suas principais divisões. No capítulo 11, verso 8, Salomão escreve: lembre-se dos dias das trevas. No capítulo 12, verso 6, ele escreve: sim, lembre-se dele. E no capítulo 12, verso 1, um texto que lemos:
o autor registra: lembre-se do seu Criador. Lembrar, lembrar, lembrar. E por que precisamos lembrar? É óbvio. É porque nós nos esquecemos com facilidade. E do que mais precisamos lembrar, irmãos? Nós precisamos lembrar de Deus. E tem um detalhe: tem que ser hoje. Porque a questão é urgente, pastor? Porque é tão necessário parar e lembrar de Deus hoje? Segundo o sábio de Eclesiastes, em primeiro lugar, nós precisamos lembrar de Deus hoje, porque a juventude é passageira. Versos 7 e 8 do capítulo 11. A palavra de Deus nos diz: a luz é agradável, é bom ver o sol. Por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Lembre-se, porém, dos dias de trevas, pois serão muitos. Tudo o que está para vir não faz sentido. Em vários momentos do livro, o pregador nos choca. Ele nos diz: a vida é dura, difícil, injusta. Em outros, porém, ele nos motiva, nos encoraja. É o caso aqui. A luz é agradável e é bom ver o sol. Na NVT, o verso 1 declara: a luz é doce. Como é bom ver o nascer de um novo dia. Então veja, para o rei de Jerusalém, apesar das dificuldades, a vida é uma bênção. E ela precisa, portanto, ser desfrutada ao máximo. É por isso que ele escreve: por mais que um homem viva, deve desfrutar sua vida toda. Isto é, se Deus te permitir vida longa, irmão, você precisa aproveitar cada dia da melhor maneira possível. Agora, lembre-se dos dias de trevas, pois eles serão muitos, segundo o sábio. E tudo que está para vir não faz sentido. É como ele nos motiva a desfrutar o hoje. Não deixe para amanhã, pode ser tarde. Não desperdice a oportunidade. Dias de trevas chegarão, mesmo que não tenham sido convidados. Por quê? Porque tudo na vida é rebelde, fumaça, neblina, efêmero, vaidade na ara, não faz sentido na NVI. Por isso, versos 9 e 10, a ordem é: alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba, lembre-se, que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois juventude e vigor são passageiros. Ao início do verso 9, nós temos um paralelismo. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e seja feliz o seu coração na sua juventude. É assim que se enfatiza as coisas no hebraico, repetindo. E o que está sendo enfatizado aqui, gente? Jovem, alegre-se na sua mocidade. Seja o seu coração feliz na juventude. Outra vez a mensagem é: não deixe para amanhã.
alegre-se hoje. Como, gente? O sábio nos diz: siga o seu coração por onde ele mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba, por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. Por um lado, o pregador está dizendo: aproveite ao máximo a vida. Sinta muito, siga o seu coração. Faça muito, até onde a sua vista alcançar. Por outro, ele nos alerta: saiba, lembre-se, por todas essas coisas, Deus o trará a julgamento. É a isso que o professor Greidano chama de alegria responsável. E ele explica: o jovem deve desfrutar a vida ao máximo, sem jamais se esquecer do Senhor. Como é que o jovem deve alegrar-se hoje? O pregador de Eclesiastes nos disse: afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do corpo. Ou seja, para desfrutar o hoje, o jovem precisa livrar-se da ansiedade quanto ao futuro e ele precisa cuidar do corpo no presente. Sem saúde mental e física, não tem como desfrutar de nada. E tem que ser agora. Pois, segundo lemos, juventude e vigor são passageiros. Você está ouvindo, amigo? Você ainda se considera um jovem? Então aproveite a vida. Alegre-se hoje. Não deixe a alegria para amanhã. Essa é a mensagem do texto para os jovens. Mas não lhe soa estranho? Não se parece em nada com o que chamamos de exercícios espirituais. O pastor Emílio Garófalo observa: o pregador não está nos chamando a orar, jejuar ou cantar hinos. Ele está dizendo, e é conselho bíblico: alegre-se, recreie-se, afaste o desgosto e remova a dor. Vocês entendem isso? Nos nossos acampamentos, e é um cuidado para o que vamos viver, inclusive, nós temos o costume de separar a parte espiritual da parte recreativa. Mas está errado. Porque nós não estamos falando de uma coisa piedosa e de outra mundana. Nós precisamos fazer tudo, irmãos. Tudo para a glória de Deus e para a alegria dos nossos corações. Pastor, tudo. Tudo mesmo, tudo, sem nenhum limite. Calma, jovem. Alegria responsável. Os jovens naturalmente são mais aventureiros. Eles querem viver mais, se arriscar mais, experimentar mais. Até aí tudo bem. Só que nem sempre eles param para considerar riscos, consequências, compromissos. Foi por isso que Salomão incluiu o mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Jovem, Deus é o doador da nossa alegria. Mas Ele também é o limite entre o nosso pecado e a santidade. Ou melhor, a nossa santidade e o pecado. Nós não somos chamados para uma alegria que é a parte de Deus.
Nós fomos criados para a glória de Deus. E na busca por glorificá-lo está a nossa maior alegria na vida. Portanto, seja jogando futebol, conversando com amigos ou cultuando com a igreja, nós precisamos de saúde. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do corpo. Como é que se afasta do coração a ansiedade, gente? Preocupando-se menos com o futuro e aproveitando o presente. Olhando menos para si e olhando sempre para o nosso Deus. Foi o que Paulo disse aos Filipenses, por exemplo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E olha o resultado de se voltar da nossa vida para Deus. Paulo diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês em Cristo. Quanto mais nos voltamos para Ele, mais estamos guardados e protegidos contra a ansiedade em Cristo. E como é que se acaba o sofrimento do corpo, gente? Em um sentido, nós não podemos acabar com todo o sofrimento do corpo. No entanto, nós podemos cuidar do corpo hoje para evitar maiores sofrimentos amanhã. E tem que ser agora. Porque, de novo, juventude e vigor são passageiros. Será que é o que você já experimenta, irmão? Você já não é mais tão jovem. Está na meia-idade, é um irmão que se acha na velhice. Qual é a mensagem do texto para você? É a mesma. Irmão, aproveite a vida. Alegre-se hoje. Não deixe a alegria para amanhã. Mas é o que fazemos tantas vezes, não é mesmo? Nós perdemos o hoje, porque estamos preocupados com o amanhã. Vocês sofrem com isso também? Você está no trabalho, mas a cabeça ficou em casa. Você está cultuando aqui, mas só pensa no pós-culto. Você está no trabalho, mas só consegue planejar as férias. E quando está de férias, só pensa no trabalho. Que loucura! Quer se ver livre disso? Lembre-se do que Salomão escreveu. A luz é agradável e é bom ver o sol. Irmãos, a vida é dura, mas também é boa. Nós precisamos aprender a valorizar o hoje, a valorizar e aproveitar tudo o que Deus coloca nas nossas mãos agora. Você está em casa, irmão, aproveite a família. Dê um jeito de se afastar das coisas do trabalho. Agora, você está no trabalho, aproveite o trabalho. Evite as distrações. Você está de férias, aproveite para descansar, para fazer o que você não pode fazer enquanto trabalha. Você está no culto, aproveite para cultuar o teu Deus com toda a tua força. Para além disso, troque a murmuração por gratidão, irmão. Eu tenho para mim que muitos irmãos nossos mais velhos sofrem com esse pecado. Vez por outra, conversando com irmãos mais velhos, eu escuto, vocês também devem ouvir. Ah, eu não tenho mais saúde. Eu não tenho mais tanta força.
Eu não consigo mais fazer isso ou aquilo. Eu entendo, é natural que seja assim. Mas veja o que Salomão está nos dizendo aqui. Por mais que um homem viva, ele deve desfrutar e não reclamar de sua vida toda. Aproveite o que você pode, irmão. Como você pode. E abra os olhos para contar as centenas de bênçãos que Deus tem derramado sobre a tua vida. Troque a murmuração por gratidão. Vamos fazer isso, jovens e idosos. Lembremos do Senhor hoje. Por que é tão urgente? Em segundo lugar, nos ensina o sábio de Eclesiastes, nós devemos lembrar de Deus hoje. Porque a velhice será difícil. Verso 1 do capítulo 12. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude. Antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho mais satisfação nele. Lembre-se do seu Criador. O que significa, gente? Derek Kidner, um comentarista bíblico, escreve assim: a nossa parte, lembre-se de Deus. Não é um ato puramente mental. É deixar de lado nossa autossuficiência, entregando-nos a Deus por completo. No seu sentido melhor e mais forte. A lembrança pode ser uma questão de fidelidade apaixonada. Uma lealdade tão intensa quanto a do salmista para com sua terra natal, que diz que a língua se me grude ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, ó Jerusalém. Eis o que significa lembrar do Criador. Mas quando deve acontecer, você leu. Nos dias da sua juventude. O jovem não pode esquecer de Deus. Não agora que está começando a vida. Não agora que tem força para fazer muito para a glória do Senhor. Não agora que vai tomar decisões que vão trazer impacto sobre toda a jornada dele. E por que tem que ser agora? Lembre-se do seu Criador, diz o sábio, antes que venham os dias difíceis. Os anos nos quais vocês dirão, eu não tenho prazer neles. Precisa ser mais claro? Adolescentes e jovens que me escutam, a juventude vai passar já já. Porque como tudo na vida, a juventude também sofre de rebelde, vaidade. E depois dela, o que vem são os anos difíceis da velhice. Como serão? Entre os versos 2 e 5. Por meio de um poema lindo, mas também bastante realista. Salomão nos coloca diante da velhice assim. Antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados. Quando pararem os moedores por serem poucos e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem. Quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco.
Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. São duas imagens. Primeiro, o mestre retrata a velhice como o inverno na Palestina. Por uma época do ano, tudo fica escuro. E ninguém consegue contemplar a luz. Mas você pode pensar, mas logo, pastor, depois do inverno vem a primavera. Não mais para os idosos. Segundo o pregador, as nuvens voltam depois da chuva. Sabe o que é isso? Não tem mais primavera na velhice. Tudo é inverno, nas palavras de um comentarista. As nuvens vão se juntar de novo e o tempo já não vai mais curar, vai matar. Na segunda imagem, Salomão pinta a velhice como a deterioração de uma casa. Os guardas da casa são nossos braços. E os homens fortes são nossas pernas. Com os braços nós lutamos e trabalhamos, e com as pernas nos movemos. Chegará o dia quando nos faltará força, tanto para uma coisa como para outra. Os moedores são os nossos dentes. E aqueles que olham pela janela são nossos olhos. Em breve, nossos dentes serão poucos. E a nossa visão será fraca. As portas da rua que se fecham são nossos ouvidos. E o som das canções fala da nossa voz na velhice. Ouviremos menos. E cantaremos sem tanta força. Até o sono sofrerá. Pois o barulho das aves vai nos despertar. É a imagem do sono leve. Além disso tudo, irmãos, nós teremos medo de sair de casa. Nossos cabelos se tornarão brancos como a amendoeira. Nos arrastaremos como um gafanhoto machucado e nos faltará o desejo, a vontade de viver, o prazer para se alimentar, o apetite sexual. Eis a dura realidade da velhice. E é claro que nós precisamos perguntar o que é que Salomão quer com ela. Por duas vezes aqui ele emprega a expressão antes que venham os dias difíceis. E antes que se escureçam o sol e a luz. Jovens, lembrem-se do seu Criador. Sabe qual é o ensino? Não deixe para pensar em Deus quando o dia difícil chegar. O dia difícil pode ser a velhice com todos os seus desafios, pode. Mas também pode ser o divórcio que separa uma família. Também pode ser a morte de uma pessoa querida que quebra o coração. Também pode ser a descoberta de uma doença que consome a saúde. Também pode ser o pagamento pelos nossos atos impensados na juventude. Jovem, não deixe para pensar em Deus mais tarde. Viva para a glória dele na juventude. E assim você vai evitar muitos sofrimentos mais tarde. Pense nisso. Consagrar-se a Deus hoje vai ajudá-lo, por exemplo, a escolher melhor com quem se casar.
Consagrar-se a Deus hoje vai livrá-lo de vícios e pecados que têm o potencial para acabar com tua vida. Consagrar-se a Deus hoje vai encher o teu coração da verdadeira alegria que só Deus tem para dar. Pense nisso. Mas e se eles já chegaram, pastor? E se os anos difíceis da velhice já estão aqui, irmão? Você está envelhecendo? Então me faça um favor. Faça um favor à sua família. Faça um favor à glória do Senhor. Envelheça para a glória dele. Por que eu digo isso, gente? Porque muitas pessoas, com o passar dos anos, se tornam piores. É sério. O povo vai ficando velho e chato, velho e amargurado, velho e impaciente, velho e exigente. Enquanto tinham a força da juventude, encobriam o seu interior. Só que agora, quando as reservas de energia se foram, as pessoas colocam para fora o que sempre foram do lado de dentro de verdade. É uma pena. Graças a Deus. Tem pessoas que se tornam melhores com o tempo. Se revelam mais piedosas, mais pacientes, mais amorosas, mais sábias. Por quê? Talvez tenham entendido o que Paulo escreveu aos Efésios. Deus pode nos fortalecer com poder no íntimo do nosso ser. Aos Coríntios, o mesmo apóstolo disse: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Irmão, essa é a maneira de envelhecer para a glória de Deus. Nós podemos cuidar do corpo, mas não dá para evitar o desgaste por completo. Contudo, que o nosso interior seja renovado dia após dia, com o poder do Espírito Santo. Como é que isso acontece, gente? Não é subindo um monte, não. Não é fazendo uma viagem à Terra Santa, uma vez na sua... Não! O teu interior vai ser fortalecido com o poder do Espírito, mediante a meditação na palavra diariamente. Você tem tempo para isso, que eu sei. Você vai se tornar mais forte, mais feliz no Senhor, se dedicar na velhice mais à oração. Você vai ser mais piedoso e mais sábio, se resolver se envolver com a igreja local. Se apresentar para servir sua família, servir os seus irmãos. E se já envelheceu, se já está enfrentando os anos difíceis da velhice, como os jovens precisam fazer, vocês também devem lembrar. Lembrem-se do seu Criador. Isto é, não sofra sozinho, sofra com Ele. Não enxergue a velhice como se fosse o fim de tudo. Isso é para quem não tem o Senhor. Receba a velhice com esperança, lembrando ao coração constantemente que as presentes dificuldades não podem se comparar com o peso eterno de glória que nos espera. Irmão, irmã,
vai passar já já. A velhice não vai durar para sempre. Nem é o ponto final da nossa vida. Por isso, jovens e idosos, lembremos do Senhor hoje. Por quê, irmãos? Porque a juventude é passageira, porque a velhice é difícil, e porque gostemos disso ou não, a morte é inevitável. É o que encontramos ao final do verso 5 do capítulo 12. Salomão escreve: então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Então o homem se vai. Quando o inverno chegar e resolver não partir mais, quando a casa cair e não for possível colocá-la de pé outra vez, então o homem se vai para o seu lar eterno. Por lar eterno, não entenda sepultura apenas, ou meramente descanso. Salomão nos disse antes que Deus nos trará julgamento. E ao final deste mesmo parágrafo, ele vai nos lembrar que o espírito volta a Deus, ou seja, por lar eterno, nós precisamos entender a própria presença de Deus. Quando a morte chegar, nós nos encontraremos com Ele, o doador da vida e o juiz de toda a terra. Do lado de cá, o que vai sobrar é o funeral. Os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Se é assim, irmãos, verso 6, lembre-se dele. Antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, e a roda se quebre junto ao poço. São mais duas imagens que retratam a chegada da morte. A vida é preciosa como uma taça de ouro, mas ela também é frágil. Se o cordão de prata se romper, a taça cair, ela vai se quebrar. A vida é preciosa como um cântaro, mas também é frágil. Se o cântaro cair, mesmo que esteja junto à fonte, não poderá mais carregar água. Por isso, antes que se rompa o cordão de prata, que se quebre a taça de ouro, que se despedace o cântaro, e a roda se quebre junto ao poço, antes de tudo isso, lembre-se de Deus. Lembre-se de Deus antes que a vida se quebre definitivamente. E depois, pastor, o que vem? Lembre-se de Deus, verso 7. Antes que o pó volte à terra de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o deu. Em Gênesis 2:7, nós lemos: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O que temos em Eclesiastes 12:7 é a reversão de Gênesis 2:7. O pó volta à terra como parte da maldição da queda. Gênesis 3:19.
E o espírito volta a Deus, pois ele é o seu doador. Ele que nos deu a vida, em algum momento vai tomá-la de volta. Antes que aconteça, seja você jovem ou idoso, lembre-se de Deus. Não deixe para pensar em Deus depois da morte. Pastor, será possível? Plenamente possível. Quer um exemplo? Em Lucas 16, acha-se a parábola do rico e Lázaro. Não sei se vocês se recordam dela. O rico está no inferno, sofrendo. E ele vê Lázaro no céu se alegrando. Ele clama a Abraão por misericórdia. E a resposta de Abraão, encurtando e parafraseando, é: amigo, você teve sua chance. E tem um detalhe: não há como passar deste lado para o seu, nem do seu para o nosso. Esse é o ensino da Bíblia, irmãos. Depois da morte, não tem segunda chance. Não existe purgatório, onde você espera pela expiação dos seus pecados, mediante a intercessão de outras pessoas. Não existe reencarnação. A possibilidade de voltar à vida para se ter uma nova chance. Não tem isso na Bíblia. Você só ganha uma passagem. E é por isso que não pode jogá-la fora. Não deixe para pensar em Deus depois da morte. Vai ser tarde demais. Você vai passar a eternidade se lamentando por ter desperdiçado a oportunidade. E se já sente a aproximação da morte, você não precisa morrer de medo. Escrevendo aos Coríntios, Paulo diz: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus. Sabe o que é isso, irmão? É a boa notícia do Evangelho para aqueles que morrem no Senhor. O que Jesus fez por nós na cruz do Calvário não apenas nos salvou da condenação eterna do inferno. O que Jesus fez por nós na cruz do Calvário nos garantiu um lugar no novo céu e na nova terra ao lado do nosso Deus. Você crê nisso? Pastor, eu creio, mas eu ainda sinto medo. Sim, eu sei. E agora? O pastor Charles Swindoll, em seu comentário de Eclesiastes, fala de uma carta trocada por um pastor e sua tia, uma senhora que sentia a aproximação da morte. Percebendo que a tia estava com medo de morrer, ele lhe escreveu algo assim. Eu encurtei para a gente. Tia, eu ainda me lembro de quando fiquei órfão e a senhora me acolheu como filho. Me lembro também de quando cheguei à sua casa. Ao descer do trem, para minha tristeza, a senhora não estava na estação. César estava. E foi com ele que cavalguei por horas.
A noite nos alcançou e então o medo invadiu meu coração. Foi quando perguntei a César: Senhor, você acha que minha tia vai dormir antes de chegarmos? E ele me respondeu: claro que não, pequeno John. Quando atravessarmos esta pequena floresta, você vai ver a vela de sua tia brilhando na janela. Tia, foi exatamente o que aconteceu. Eu vi a vela. E quando cheguei, a senhora estava me esperando. Eu desci do cavalo e naquele dia eu recebi um dos melhores abraços de toda a minha vida. A senhora já deve imaginar por que digo tudo isso. Em breve um anjo vem buscá-la. E ele vai levá-la para uma nova e mais bela casa. E talvez sua viagem seja um pouco como a minha. A senhora vai passar por algum lugar escuro. E talvez até sinta medo. Mas não se apavore, minha tia, minha irmã em Cristo. Depois da escuridão, o próprio Salvador estará de pé esperando por você. Depois da escuridão, tia, a luz do amor de Cristo vai brilhar sobre você para nunca mais se apagar. É isso, gente. A morte ainda pode nos amedrontar. Mas ela não pode mais nos roubar a esperança da vida eterna. Depois da floresta, irmão, depois do rio, o próprio Senhor Jesus nos espera para dizer: venham benditos do meu Pai. Recebam o reino que lhes foi preparado antes da fundação do mundo. Pastores, se esquecermos dessa mensagem, e se o medo tomar nosso coração na hora da morte, e nós pensarmos algo do tipo: não, eu não sou crente porque não creio do jeito que deveria crer. Eis o evangelho no qual cremos, irmãos. Nós não somos salvos porque lembramos perfeitamente de Jesus. Nós somos salvos porque Ele jamais nos esquecerá. Foi Ele mesmo que disse: todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Antes que eu os ressuscite no último dia. Irmãos, nós estamos seguros. Não porque lembramos de Jesus perfeitamente. Não porque cremos perfeitamente em Jesus. Mas porque Ele é um Salvador perfeito. Que morreu e ressuscitou para a nossa salvação. E que jamais esquecerá de seu povo. A grande questão da vida, da sua vida inclusive, é a seguinte: somos ou não povo de Cristo? Isso é o que interessa. Mais do que tudo, o povo de Cristo, segundo o próprio Cristo, é feito por aqueles que, por vontade de Deus, vão a Cristo em fé e em arrependimento. Veja, nós não precisamos crer perfeitamente, mas ainda precisamos crer, especialmente no que Ele fez por nós na cruz do Calvário. E nós ainda precisamos provar que cremos, para dar segurança aos outros, e especialmente ao nosso próprio coração. E nós provamos que cremos por meio de uma vida de arrependimento contínuo, abandonando aquilo que não agrada a Deus, desejando e lutando com toda a força que o Espírito nos dá por levar uma vida santa e piedosa aos olhos dele.
Hoje é dia de arrependimento para crentes e não crentes. Hoje é dia de se ouvir a voz do Espírito e responder positivamente. Hoje é dia, irmãos, de aprender com aqueles que já foram ou estão a caminho do lar eterno. De todas as memórias que eu tenho do meu avô, nada é mais significativo do que as conversas em seu leito de morte. Entre os 15 e 21 anos de idade, todas as grandes decisões que eu tomei na vida, eu tinha as palavras do meu avô ecoando na minha mente. Filho, eu acho que eu vivi pouco demais. Eu acho que eu fiz pouco pelo Senhor. Eu só gostaria de ter mais uma chance. Não perca a oportunidade. Não jogue a sua vida fora. Resolva alegrar-se hoje no Senhor. E você será eternamente feliz para a glória dele. Feche os seus olhos comigo e dedique alguns minutos em oração, respondendo à palavra do Senhor.